Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui, junto com vocês, para estudarmos a palavra de Deus. No último sermão aí que a gente apresentou, nós iremos estudar o mesmo que foi o último tema, só que infelizmente no último tema eu acabei esquecendo de ativar o microfone possivelmente, e aí o nosso sermão ficou sem áudio, tá bom? Infelizmente, peço desculpa, perdão a vocês por esse erro, tá bom? Somente os nossos irmãos da nossa igreja conseguiram aproveitar o sermão. Mas eu estou aqui para me redimir e para nós estudarmos então esse sermão que é tão importante para nós, tá? É uma recapitulação de de um ensinamento de Jesus e de um fato histórico que ocorreu naquela época, na época de Jerusalém ali, e que nos traz bastante advertência, né? Vamos fazer uma oração para darmos início então aí ao nosso sermão de hoje. Vamos, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em tua presença aqui estamos e pedimos, Pai, o envio do teu Santo Espírito para que eu consiga transmitir a mensagem, que eu seja o teu porta-voz e que os nossos amigos também consigam entender a mensagem e nós consigamos aplicar em nossas vidas. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que o teu Espírito nos modele e nos transforme para que, através de nós, rendemos graça e louvores ao teu nome. É o que pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando então ao tema ao qual nós fizemos nessa manhã, nós temos como título do nosso sermão praticado hoje, Justiça e Juízo Divino. Para nós que somos conhecedores da palavra de Deus e até mesmo para outras pessoas, sabemos nós que Deus é um Deus de amor, de paz, mas também Ele é um Deus de justiça e também é um Deus de misericórdia e não poupado a nós os seus juízos, tá bom? Assim como para ninguém. Os juízos de Deus, eles são soberanos e eles não vão deixar de cair, queira eu ou você. Eles vão ser executados porque é uma promessa de Deus. Hoje, o nosso estudo ele estará pautado em Lucas, capítulo 13. No primeiro momento, nós vamos do capítulo 13 e logo eu falo para vocês as passagens. Mas antes, eu quero deixar para você uma seguinte questão. Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, quando ele habitou entre nós, ele sempre abordava e advertia as pessoas, os habitantes ali daquele momento, daquela nação ali, daquele tempo, sobre a vinda do reino de Cristo, né? Sobre a sua segunda vinda a essa terra. As mensagens de Jesus, ela sempre foi de advertência, chamar o povo de Deus para perto e então fazer com que eles se redimissem dos seus pecados, pedissem perdão a Cristo e então fizesse a reconexão, se reconectasse com Cristo através do perdão e da misericórdia divina. O povo naquela época não é diferente de hoje. Não sei você, mas quando começa um vento forte, começa a ter uns barulhos de trovões, acredito eu que você também sabe e saiba que já se aproxima o quê? As chuvas, né? Logo vai chover. E também nós temos as estações. Então nós como seres humanos, nós dependendo do clima, dependendo da situação que está, nós logo sabemos qual estação e o que há de vir mediante a esses sinais que a natureza nos transmite. E também, irmãos, nós temos que entender que da mesma forma é a segunda vinda de Jesus.
Naquele tempo, não diferente de hoje, as pessoas sabiam identificar muito bem o clima, o tempo, o que ia advir dos fenômenos da natureza. Mas eles não sabiam discernir e nem definir sobre as questões espirituais. Eles eram ótimos em discernir os sinais do tempo, mas horríveis em saber e definir sobre as questões que envolviam a segunda vinda de Cristo, a missão, né, ao qual Cristo veio aqui desempenhar. O povo daquela época, irmãos, o que acontece? Eles eram um povo ao qual eles se sentiam privilegiados. Por quê? Se nós lermos na Bíblia, nós vamos encontrar diversos momentos eles falando, até para Jesus mesmo, os judeus daquela época, os fariseus, né, eles colocavam para Cristo, não, isso nunca acontecerá conosco. Nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos uma raça de povo ao qual é preferível do Senhor. Nós somos chamados povo de Deus, então essas coisas não vão acontecer com a gente. Eles se achavam pessoas privilegiadas de Deus e que os juízos de Deus jamais aconteceriam com eles. As advertências e os juízos eram sempre para os gentios, para o povo pagão, para aquele povo que não acreditava e não tinha Deus como soberano na vida deles. Infelizmente, hoje acontece a mesma coisa. Muitas das vezes, eu e você, nós nos sentimos privilegiados porque Deus nos abençoa com tantas dádivas, com tantas bênçãos, e achamos que as advertências que nós encontramos na Bíblia somente servem para aqueles de fora, aqueles que ainda não conhecem a mensagem, não conhecem o Evangelho. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque o que está escrito, o que Deus deixou para nós, na sua Bíblia, na Palavra de Deus, ela serve para todos. Deus veio e morreu não foi só para os perdidos. Não. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu para todos, para que todos tenham a vida eterna. Lembra? Que a Bíblia nos fala? Que Deus deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas que tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus veio para todos. Então, os juízos e as advertências de Deus também são para todos. Certo? Agora nós vamos para a nossa passagem desse primeiro momento. Quero que você abra sua Bíblia. Se você ainda não a pegou, dá tempo de pegar, corra lá, pegue-a, para que nós juntos a estudemos. Lucas 13, irmãos. Lucas 13, nós vamos começar a estudar o versículo 1 até o 5, tá bom? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia e vamos saber e entender a mensagem de hoje. Naquela mesma ocasião, assim diz a minha versão, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Jesus afirmou. Se porém não vos arrependerdes, Jesus falando para os judeus daquela época, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, morrerão. Então nós vemos aqui, irmãos, claramente que Deus estava advertindo aquele povo que eles não eram melhores do que os galileus que tinham falecido ali naquele momento. E um fato interessante é que nesse momento a história nos conta, e o Espírito de Profecia também nos revela, que
Nesse relato que Jesus aqui abordou, aqui, que os judeus abordaram a Cristo sobre o falecimento, então, aí desses galileus, o que se passou nesse momento? Houve um levante, houve um tumulto em Jerusalém. E para quem não sabe, quem dominava Jerusalém nesse momento, nesse período, foi Roma. E o Império de Roma, ele é marcado então como um império de punho de ferro. Assim como também ele é relatado no sonho de Babilônia. Lembra do rei de Babilônia, Nabucodonosor? Justamente. Ele é relatado também nesse sonho. Então, Roma, ele dominava, ele tinha aquele império dele à base de punho de ferro. E o que acontecia? Eles eram contra qualquer tipo de monte, qualquer tipo de tumulto, porque para os romanos, tumulto simbolizava rebeldia ou até mesmo um motim contra o governo romano. Então, até nesse quesito, eles estabeleceram naqueles tempos leis que limitavam a quantidade de pessoas que poderiam, então, fazer uma reunião ou estarem ali agrupadas em certos locais na cidade. Para que, se acontecesse alguma coisa, os soldados romanos conseguissem, então, ali dominar e resolver ali a tempo hábil. E aconteceu que a Bíblia nos revela que houve alguns romanos mataram alguns galileus. O que aconteceu nesse levante que aconteceu? Pilatos, então, ele tomou algumas medidas que foram bastante agressivas, né? Ele tomou uma atitude a qual mandou os soldados lidar com essa situação agressivamente. E nesse momento em que eles estavam ali tentando resolver essa questão, nós sabemos também que os romanos eles eram um povo pagão. Eles ofereciam sacrifício a Júpiter, a Vênus, eles adoravam ao Sol. Então, sim, eles tinham vários deuses, né? E o que aconteceu? Nesse momento desse tumulto, eles aproveitaram essa bagunça que estava acontecendo junto ali da sociedade, pegaram alguns galileus e sacrificaram aos seus ídolos. Aproveitaram essa bagunça que estava acontecendo e já aproveitou alguns deles ali para oferecer a sacrifício, porque eles também faziam sacrifícios de humanos. Então nós vemos que de uma situação eles aproveitaram e fizeram essa questão com os galileus, usaram eles como sacrifícios, né? E os judeus, então, relatando isso para Jesus, eles vêm assim com aquele ar de superioridade. Jesus, olha só o que aconteceu, olha essa fatalidade que aconteceu com os galileus. Isso aconteceu com eles porque eles mereciam, por causa do pecado deles. No íntimo deles, eles tinham que eles eram favorecidos. Até porque o fato não aconteceu com eles. Então, se o fato não aconteceu comigo, isso diz que eu sou melhor que você. Esse era o pensamento dos judeus naquela época. Os judeus eles tinham na cabeça que se uma pessoa nascesse cego, aleijado, mudo, ou com qualquer tipo de dificuldade, ou qualquer deficiência, quer seja visual, quer seja qualquer uma delas, eles tinham uma concepção de que ou a própria pessoa pecou e era merecedora daquela punição que Deus estava atribuindo a ela, ou os pais ou algum descendente dessa pessoa que nasceu com essa deficiência pecou de alguma forma, ao qual Deus estava retribuindo seus castigos a essas pessoas. E eles levaram isso para Cristo, né? Colocando eles como merecedores daquela condenação ao qual os romanos fizeram. E então, o que acontece? Eles se acharam no seu íntimo melhores do que aqueles galileus, mais favorecidos de Deus. E aí o que Deus, na sua grande onisciência, grande entendimento, responde aos galileus, ou aos judeus? Vamos acompanhar comigo o verso 2 e o verso 4 e 5. Eles, porém, lhe disse: Jesus, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas
coisas? Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? O verso 5, Deus responde, né? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente, todos, tanto galileus quanto judeus, todos morrerão. Então, nesse momento, Deus faz então uma correção naquele pensamento dos judeus. Olha, se vocês também não se arrependerem dos seus pecados, vocês também irão padecer. Igual eles estão padecendo, vocês também vão. Então isso foi um choque para os judeus. Eles falaram, mas como assim? Eles são responsáveis, esses juízos a eles atribuídos é responsável por causa dos pecados, atribuído aos pecados deles. Jesus fala, ó, se vocês também não se arrependerem, vocês também serão acometidos disso. Isso faz nos lembrar uma parábola que Jesus também nos contou sobre o fariseu e o publicano. Você lembra? Se você quiser depois recapitular em casa, está lá em Lucas 18, de 9 a 14, você vai encontrar essa parábola. Nela, Jesus então fala que certo fariseu chegou em suas orações diárias e falou, Senhor, obrigado, porque eu oro, eu dizimo tal coisa, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como esse outro. Se referindo então ao publicano. E o relato diz que o publicano, enquanto o judeu se levantava, olhava para o céu e dizia, e se achava e elevava o seu próprio ego, o publicano nem sequer levantou a cabeça, se achando indigno, até mesmo de levantar a sua cabeça para falar com Deus. E na sua humilde oração, ele simplesmente rogou a Deus para que fosse por ele. E na parábola, Deus fala, qual é a oração que foi atendida? De alguém que se achou? Ou de alguém que se submeteu a Cristo, a Deus, a quem se humilhou? Nós sabemos, né? Que aquele a quem se humilha será exaltado. Então, os terríveis acontecimentos tinham por finalidade, aqueles acontecimentos com os galileus tinham por finalidade levar os judeus a sondar o seu coração, se arrependerem dos seus pecados, confessá-los a Deus e obter perdão de Deus. Aquele tempo era um tempo de graça, né? Concedido a eles. Era um período ao qual Deus estava proporcionando para eles, para que eles também não fossem condenados por não confessar os seus pecados a Deus. Eu faço uma interrupção agora, irmão, e te pergunto, será que tem algum pecado a qual eu e você estamos deixando de confessar a Deus e atribuindo a nós os juízos de Deus? Será que alguma coisa está impedindo de eu e você, se hoje nos for achar em falta, se hoje nós descansarmos, será que alguma coisa estaria impedindo eu e você de alcançar a salvação? Se há, irmão, o meu convite e o convite de Deus para você é que se arrependa. Assim como ele falou para os judeus daquela época, se arrependam, para que vocês também não venham a se encontrar na mesma condição. Nesse momento que Jesus fala isso com eles, ele olha com visão profética para a frente. Ele vê o que seria acometido a Jerusalém no futuro. Ele vê a cidade que seria sitiada. Ele vê a cidade que seria condenada, seria destruída por exércitos. Ele vê então vários judeus sendo mortos, sendo executados, porque na guerra é assim, irmãos. Quando um reino vai dominar a outro, ele não chega ali e conversa. Ele chega, destrói tudo, joga tudo abaixo para estabelecer ali o seu reinado. E assim
conforme as profecias de Cristo já tinham predito sobre Jerusalém, 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 que atacam os seus pastores e matam seus profetas. Jesus já tinha advertido. E o que acontece? Ele vê então essa situação que estaria para acontecer a Jerusalém. E eles advertem então os judeus. Se arrependam. Se arrependam para que vocês não caiam na mesma situação que esses galileus. E então, Jesus entra nessa situação e vendo que até alguns judeus na destruição de Jerusalém, eles mesmos seriam mortos até mesmo no seu próprio templo. Quando eles estivessem, então, fazendo ali, prestando seus sacrifícios a Deus, eles mesmos, no ataque a Jerusalém, seriam mortos lá dentro do templo, semelhantemente com os galileus. E se nós formos olhar na história, nós notaremos que isso aconteceu de fato. Profecia, irmãos, não é previsão, é precisão. Entenda isso. Profecia não é provisão, é previsão, é precisão. Tudo que Cristo falou, aconteceu. Falta poucas coisas para acontecer que ainda não aconteceu, que é a própria volta de Jesus. Mas para trás, todas as coisas aconteceram. E aí Jesus aproveita esse momento e conta, então, uma parábola que eu quero compartilhar com os irmãos. Na sequência, no versículo 6 ao 9 do capítulo 13. Acompanhe comigo na leitura. Só um minutinho. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira, plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao avicultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, o jardineiro: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Logo após essa instrução de Cristo sobre a advertência que ele deu aos judeus, ele conta essa parábola. E o que nós podemos aprender nessa parábola, irmão? Primeiramente, nós temos que entender o que é uma parábola, né? Para os que não sabem, parábola nada mais é do que uma narrativa usada para transmitir uma lição de moral, um conhecimento e até mesmo uma repreensão. Isso é uma parábola. A parábola é utilizada para essas funções. E os ouvintes de Cristo, quando ouviu essa parábola, pasmem vocês, eles reconheceram, eles não estavam interpretando mal ou mal sabidos do que Cristo estava falando. Eles sabiam exatamente do que Cristo estava falando. Acompanha comigo, abre a sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Peço a você que permaneça com a sua Bíblia aberta em Isaías, no capítulo 5, nós iremos estudar bastante versículos dela, tá bom? Isaías capítulo 5, verso é o 7. Acompanhe comigo. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então a vinha do Senhor era a casa de Israel, né? Os homens de Judá
eram as plantas da sua delícia. Então, aos judeus ouvirem essa palavra de Jesus, essa parábola, retribuindo a sua vinha, que havia uma planta ali, a qual não estava dando o fruto necessário, a qual Cristo desejava que desse, aquela geração dos judeus de Israel era retratada por essa figueira infrutífera. A vinda do Senhor naquele tempo e os cuidados que ele tinha retribuído e dado a Israel eram imensos, eram demais. Se nós formos olhar as bênçãos que Israel recebeu, nós veremos que realmente eles foram um povo privilegiado dentre toda a nação que existia naquela época. Deus plantou Israel como uma vide frutífera junto à fonte da vida. Acompanhe comigo, irmão, a leitura de Isaías 5, o verso 1 e o verso 2. Agora eu cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E ele esperava que desse uvas boas. Vamos parar por aqui. Irmãos, Israel foi plantado na vide, na vinha do Senhor. Deus, mediante aqui o texto que nós lemos, Cristo, Deus a encontrou, Deus a limpou das pedras e plantou, foi algo escolhido a dedo, Israel. Tanto é que na Bíblia Deus chama Israel de meu povo, um povo que ele retribui a ele, pertencente a ele. Ele cuidou dele e esperava que desse frutas boas. Porque as bênçãos de Deus é impossível ser retribuído bênçãos e não dar coisas boas. Se você recebe bênçãos de Deus na sua vida, essas bênçãos não tem como elas se tornarem maldição. Bênção é bênção. A maldição só virá a critério da sua escolha, ao que você faz com essa bênção. Mas as bênçãos que Deus traz, tanto palpáveis quanto espirituais, ela provê os frutos necessários para glorificar o nome de Deus. Deus, por intermédio de Cristo Jesus, procurou os frutos nessa vide em Israel. Mas ele não encontrou, irmãos. Israel estava se tornando um estorvo, um atraso para aquele solo, para aquela terra. Por quê? Porque assim como o mar da Galileia, ele recebe as águas, mas não repassa as suas águas, ele é chamado de mar morto. Assim, o povo de Israel também recebia as bênçãos de Deus, mas eles não deram os frutos necessários, aos quais Deus esperava que eles estivessem dando. Por isso, é considerado aqui nessa parábola como uma figueira infértil. O povo de Israel, irmãos, eles recebiam as bênçãos de Deus. Eles era acometido a eles como se eles estivessem roubando a Deus. Porque eles recebiam as bênçãos de Deus e ainda assim eram uma vide infrutífera. O local onde Israel era plantado, o solo onde ele era plantado, representando a figueira. Se outra árvore tivesse sido plantada ali, daria os frutos aos quais Cristo e Deus esperavam que desse. Mas eles estavam sendo um estorvo, estavam roubando as bênçãos de Deus, aos quais poderiam estar sendo direcionadas a outra nação, a outro povo. Mas Deus estava direcionando as bênçãos especiais àquele povo. E eles estavam roubando a Deus, porque no momento em que eu recebo uma bênção de Deus,
e não faço o necessário, o nome de Deus não é exaltado, não é resplandecido, glorificado mediante as dádivas de Deus, eu estou roubando a Deus. Porque eu não estou dando o fruto necessário para qual Ele me chamou para dar. Os israelitas, irmãos, eles mal representavam a Deus naquela nação. A sua vida religiosa em alto grau, mais era cheiro de morte do que cheiro de vida. Nós vemos que na parábola de Deus, que Cristo contou, o jardineiro, ele não recusa trabalhar na planta. Uma planta pouco promissora, né? Mas ele está pronto a dar-lhe mais cuidado. Ele está pronto, então, para atribuir maiores bênçãos a essa planta, para que ele dê o fruto necessário que Cristo deseja. Acompanhe comigo Isaías 5, 3 e 4. Você já, acredito que já esteja com Isaías aberto aí no capítulo 5. Agora vamos ler o verso 3 e 4. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Tudo o que Cristo e Deus podia fazer àquela nação, eles o fizeram. Deus, em sua eterna e grandiosa misericórdia, concedeu àquela nação o próprio Filho dele. O Filho de Cristo foi prometido e dado àquela nação. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Imagina só, um ser celestial, puro e sem defeito algum, ser direcionado a um mundo sujo, escuro, nojento, em amor a mim e em amor a você. Deus fez isso, Ele mandou o seu Filho. O Pai e o Filho, eles são um em amor. E eles o eram, aquele povo escolhido. O amor de Deus, como foi dito, foi empregado o máximo que Ele pôde àquela nação. E ainda o é, hoje ainda. Jesus, Ele não decretou, não finalizou a parábola. Se você for analisar, o verso 9 diz que o jardineiro ele ainda queria 1 ano para poder cuidar daquela figueira. E se ela desse fruto, bem, o dono da vinha poderia então desfrutar dos seus frutos. Mas se naquele ano ela ainda não desse o fruto desejado, ela poderia então ser cortada. Notamos que o jardineiro ele não se recusa a trabalhar na vinha, naquela figueira. Mas ele também não se opõe ao fato de que, se a figueira não desse o fruto necessário, ela deveria sim ser cortada. Nessa parábola, irmãos, Deus ele é representado como o dono da vinha. E Jesus representado então como o jardineiro, o vinhateiro. E Jesus então ele solicitou ao Pai, só mais um pouco. Deixa eu cuidar mais um pouco desse povo. Deixe eu cercá-los de bênção. Deixe eu atraí-los a mim. Deixe eu cuidar um pouquinho mais. E se então eles não derem o fruto desejado, aí sim, o Senhor pode cortar. Naquela geração que foi padecida pelo ataque a Jerusalém, pelos inimigos, foi decretado então o juízo para aquela geração. Para a nossa geração também é decretado, irmãos. Cristo fala que nos últimos dias ele virá e retribuirá a cada um conforme as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Não que a salvação seja pelas obras, mas as nossas obras testificam se eu e você estamos salvos ou não. Irmãos,
Essa advertência dessa parábola, ela é dirigida a nós também. Nós temos um privilégio enorme de Cristo, maravilhoso, de sermos plantados na vinha de Deus e estar sob a proteção dele, assim como nós lemos aqui em Isaías 5. A árvore estéril, ela recebe todos os nutrientes e os cuidados necessários do jardineiro. Ela recebe tudo isso para se tornar uma árvore frutífera, uma árvore que renda frutos para Cristo. Mas a árvore roubava os nutrientes. Roubava no sentido de que ela era alimentada, ela era cuidada, mas ela não produzia os frutos necessários ao qual ela foi cuidada para que ela exercesse aqueles frutos. Ela roubava, irmãos. Ela roubava porque outra árvore poderia ter nascido, sido plantada e crescido e dado os frutos necessários naquele local onde ela estava. Mas por causa da sua copa, nós sabemos que onde há sombra, outras árvores não crescem. Elas têm que ser plantadas em outro local. Então, por Israel ter sido plantado, cercado de bênçãos por Deus, ele tirava o direito de outros a serem, então, atingidos por essas bênçãos de Deus. De igual modo, as dádivas de Deus nos é atribuída, irmãos. Hoje ainda. Se você parar para analisar um pouquinho na sua vida, se você olhar um pouquinho para trás, até o dia de hoje, assim como a Bíblia nos fala, até aqui nos guiou o Senhor. Se você olhar um pouquinho para a sua vida, fazer uma retrospectiva, uma reflexão, você vai ver que você tem mais a agradecer do que a pedir. Você e eu somos acometidos de maiores bênçãos em todos os sentidos do que nos é necessário pedir alguma coisa a Deus. Lembre-se que um dia Cristo fala a Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa de nada mais, a minha graça basta a você. Muitas das vezes nós estamos com o espírito atordoado, com o espírito atormentado, mal sabendo que somente a graça de Deus nos basta para sermos felizes, termos vida plena e em abundância. Irmãos, eu e você, nós também roubamos a Deus as bênçãos Acredito que o áudio deu uma queda, mas já restabelecemos aqui. Irmãos, como eu havia falando, não sei onde parou na nossa fala. Embora eu e você, em algum momento dessa vida, reconheçamos que estamos sendo um empecilho, nós temos que nos voltarmos a Deus, reconhecer a sua misericórdia e pedir perdão e voltar a Ele. Falar, Senhor, me perdoa pelos pecados, me perdoa por estar roubando as suas bênçãos, me perdoa, Senhor. Porque muitas outras pessoas poderiam estar recebendo as bênçãos que eu e você estamos recebendo. E elas sim poderiam estar desempenhando e dando os frutos necessários, os frutos que Cristo e Deus espera que as bênçãos deles proporcionam. E eu e você não estamos dando essas bênçãos. Nós estamos sendo também um empecilho ao solo. E só a misericórdia de Deus que não nos impede, que não impede a Deus e a Cristo de nos cortarmos dessa vida. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. O misericórdia Salvador,
Ele nos fala: espere, pai, poupe ainda esse ano, deixa eu cuidá-la. Deixa eu cuidar desse irmão que está assistindo. Deixa eu sarar as feridas dele. Deixa eu cuidar dos problemas que cercam a vida dele, dos desafios que está acometendo a esse irmão. Deixa eu cuidar um pouco mais dele. E então, talvez, para nossa honra e nossa glória, a de Deus e a de Cristo, esse filho ou essa filha, ela desempenhe os frutos necessários. Cristo, no seu imenso amor, nos serve durante esse período adicional de graça, irmãos. Até o findar dos tempos, até a porta da graça se fechar, esse período ao qual Deus e Cristo estão nos dando é um tempo adicional de graça. Nós devemos aproveitá-lo da melhor forma possível, nos reconhecendo os nossos pecados, nos voltando para Cristo, aceitando Ele como nosso Salvador, se necessário, rebatizando. Mesmo nós sendo o que somos, tendo muitas das vezes roubado a Deus, ainda assim, Deus, Ele não diminuiu os cuidados e o amor dele para conosco. O Espírito de Profecia nos dá uma advertência. O coração que não atende às instruções divinas se endurece até tornar-se insensível à influência do Espírito Santo. Então, se eu e você, cada vez que nós ignoramos as instruções do Espírito Santo sobre a nossa vida, irmãos, nosso coração e a nossa mente se fecha e se endurece cada vez mais. Então, isso acontecendo não há o que Cristo possa fazer na minha vida e na sua vida. E então é dada a sentença. Pode acortar. Porque essa pessoa ainda ocupa inutilmente a terra, se ela não dá os frutos aos quais as minhas bênçãos proporcionam, não há necessidade dessa pessoa estar ainda. Cristo nos faz um convite, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Oséias. Oséias fica logo após o livro de Daniel. Abra sua Bíblia em Oséias. Oséias, capítulo 14. Leia comigo o verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Verso 4. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Verso 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Leia comigo o verso 7, irmão. Os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Irmãos, os que se assentam de novo à sua sombra serão vivificados. Se um dia eu e você andamos longe dos caminhos de Deus, se um dia eu e você, mesmo próximo, buscando a Deus, ainda temos roubado a Deus pelas bênçãos ao qual Ele retribui a mim e a você, e nós não estamos desempenhando e dando os frutos necessários, os frutos do Espírito, ao qual Ele pede que eu e você demonstre ao mundo, voltemos a Cristo. Voltemos a Cristo e nós seremos novamente vivificados pelo nome daquele a qual morreu por mim e por você. Que Deus abençoe você, irmão. Que Deus abençoe a mim. Que Deus nos ajude, mediante as suas bênçãos, a desempenharmos e a frutificarmos para a honra e glória do nome
do nosso Deus que é eterno e soberano. Amém? Quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, queremos, Pai, primeiramente pedir perdão a Ti pelas nossas falhas, por muitas das vezes roubarmos a Ti e por não desempenharmos o papel ao qual o Senhor pediu que nós o fizéssemos. Sermos luz a esse mundo, sermos diferentes, Pai, separados. Pai, por favor, que o Teu Santo Espírito não nos abandone, não aparte de nós, e que continue, Pai, com a Sua influência, nos habilitando e nos transformando para o Teu reino. Queremos morar no céu e queremos, Pai, ser restituído à vida eterna a qual um dia o Senhor nos deu e a qual um dia também nós a perdemos. Por favor, Pai, nos prepare para o Teu grande reino, para a Tua grande volta, e que não nos achemos em falta naquele grande dia, Pai, mas que possamos erguer as nossas mãos e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Bendito seja o nome de Deus. Obrigado por essa mensagem, Pai. Obrigado. Continue conosco hoje e sempre. É o que pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a todos. Que Cristo, que Ele te abençoe e te guarde. Que resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Amém.